Você já acordou exatamente às 3 horas da manhã, com o coração acelerado, com um pensamento fixo que não saía da cabeça, como se algo dentro de você estivesse tentando dizer algo que você ainda não estava pronto para ouvir? Se a sua resposta é sim, preciso que você leia cada palavra deste texto com muita atenção, porque o que você vai descobrir aqui não é coincidência, não é superstição e não é fruto da sua imaginação. Existe um mistério profundo, bíblico, espiritual, que envolve esse horário específico, e ele pode estar diretamente ligado ao destino da sua casa, da sua família e de tudo aquilo que você tem clamado a Deus nos últimos meses, talvez nos últimos anos. Muitas pessoas acordam nesse horário e simplesmente viram para o outro lado, olham para o teto com aquela sensação estranha no peito e esperam o sono voltar. Outras ficam com medo, outras pensam que é estresse, ansiedade, problema de saúde. E algumas, as que têm o espírito mais desperto, sentem que há algo além disso. Algo que pulsa, que chama, que insiste com uma persistência que não tem explicação lógica. Hoje vai ser revelado o que o mundo espiritual esconde por trás das 3 horas da manhã. E prepare-se, porque depois que você entender isso, a sua relação com a madrugada vai mudar para sempre. Não de medo, de autoridade. Não existe acidente no reino espiritual. Cada detalhe tem um significado. Cada sinal tem uma mensagem. E o despertar às 3 horas da manhã é um dos sinais mais frequentes, mais poderosos e mais mal compreendidos que uma pessoa pode receber ao longo da vida. Historicamente, esse período é chamado de vigília da noite, um conceito bíblico antigo que os hebreus reconheciam como um portal entre o natural e o sobrenatural. É o horário em que o mundo inteiro para. As ruas ficam vazias, os celulares silenciam e é exatamente nesse silêncio absoluto que o céu fala com mais clareza do que em qualquer outro momento do dia. Nas Escrituras, grandes libertações aconteceram nesse horário. Pedro foi liberto na calada da noite. Paulo e Silas quebraram correntes à meia-noite. Jesus orou no Getsêmani na hora mais funda da madrugada. Não é coincidência, é padrão, é linguagem do reino. Quando Deus te acorda às 3 horas, Ele não está perturbando o seu sono. Ele está te convocando como sacerdote da sua casa para interceder por algo que você ainda não viu com os olhos físicos, mas que já está sendo decidido no espiritual naquele exato momento. O destino da sua casa não é decidido durante o barulho do dia. Ele é selado no silêncio da sua busca na madrugada. Talvez existam brigas sem explicação lógica dentro do seu lar, dívidas que não param de chegar, doenças que voltam repetidamente, um filho distante que parte o seu coração. Existe uma guerra espiritual que se intensifica enquanto você dorme. E Deus te acorda porque Ele confia em você e sabe que você tem autoridade para mudar aquela situação. Existem mães que começaram a orar às 3 horas da manhã pelo filho destruído pelo vício e em menos de 2 meses ele voltou para casa pedindo ajuda sem que nada fosse dito no natural. Existem casais que estavam com papéis de divórcio assinados e retomaram o casamento depois que um dos dois começou a cobrir o lar em oração na madrugada em silêncio, sem contar ao outro, apenas buscando a Deus. Isso não é fórmula mágica. É fé que se levanta quando tudo dentro de você quer ficar na cama. E Deus que ouve no segredo, recompensa publicamente. Senhor meu Deus e meu Pai, entro agora no teu tribunal de justiça. Não pela minha bondade, não pela minha perfeição, não porque mereço qualquer coisa do teu trono, mas pelo sangue precioso e eterno do teu Filho Jesus Cristo, que rasgou o véu, que abriu o caminho e que me dá acesso ao teu trono de graça com ousadia, com liberdade e sem condenação. Coloco agora diante do teu altar sagrado cada casa, cada família representada neste momento, cada lar que está quebrado por dentro, mesmo que por fora pareça estar bem. Vejo as mães que choram escondidas, que carregam o peso de situações que ninguém mais vê. Vejo os pais que acordam à noite preocupados com contas que não conseguem pagar, com filhos que seguiram caminhos tortos, com relacionamentos que se esfarelam dia após dia. Coloco cada um desses lares, com toda a sua verdade, com toda a sua dor, com toda a sua história que ninguém mais conhece,
diante do teu trono. Cada relacionamento em crise, cada casamento que está sangrando em silêncio, onde os abraços viraram formalidade e as palavras de amor ficaram presas na garganta. Casais que dormem no mesmo quarto, mas vivem em universos diferentes, que perderam a capacidade de se olhar nos olhos porque o medo tomou conta. Coloco tudo isso aos teus pés, Senhor. Aqueles que já pensaram em desistir, que já fizeram malas mentalmente, que já ensaiaram as despedidas na solidão da madrugada. Cada filho perdido, longe geograficamente, longe espiritualmente, longe emocionalmente. Aqueles filhos cujos pais acordam às 3 da manhã, não por chamado espiritual, mas porque o coração não para de bater de preocupação. Filhos envolvidos com as drogas, com más influências, com caminhos que seus pais nunca imaginaram. Filhos que escolheram cortar relações, que preferiram o silêncio à comunicação, que deixaram seus pais com questões sem respostas. Coloco cada um desses filhos, cada uma dessas almas que se perdeu no caminho, diante da tua misericórdia. Cada sonho enterrado antes do tempo. Aqueles projetos que nasceram no coração, que foram alimentados por anos, que representavam toda a esperança, toda a razão de acordar pela manhã, e que desapareceram sem explicação. Profissões que não viraram realidade, casamentos que nunca saíram do papel, negócios que ruíram, esperanças que morreram. Coloco cada sonho que virou cinzas aos teus pés, pedindo que tu resgates o que ainda é possível resgatar. Cada dívida que parece uma montanha intransponível. Aquelas dívidas que começaram pequenas e cresceram como um monstro alimentado pelo tempo e pelos juros, que roubaram o sono, que trouxeram vergonha, que separaram famílias, aquelas dívidas que não deixam respirar, que bloqueiam salários, que trazem cobranças todos os dias, que transformaram pessoas alegres em seres angustiados e desesperados. Cada diagnóstico que trouxe medo para dentro do lar. Aqueles diagnósticos dados por um médico em uma sala fria, com palavras que congelam o peito. Câncer, diabetes, depressão, cardiopatias, doenças degenerativas. Aquelas palavras que transformam uma vida inteira em questão de segundos, que trazem internações, quimioterapias, dores que nenhum remédio consegue aliviar completamente. Coloco cada doença, cada paciente, cada família que vive a angústia de ver um ente querido sofrendo. Cada situação que parece absolutamente sem saída. Aquelas circunstâncias onde todas as portas foram fechadas, onde todas as possibilidades se esgotaram, onde o ser humano chega ao seu limite e não enxerga nem mais um palmo à frente. Situações de desamparo total, de solidão profunda, de desespero que grita, mas ninguém escuta. Coloco tudo isso no teu altar agora, Senhor. Tudo, sem reserva, sem condição, com a confiança de quem sabe que nada está tão perdido assim, que nada escapa do teu conhecimento e do teu poder. Se existe um levante das trevas contra o destino desta família, se existe um ataque espiritual que tem operado silenciosamente sob o véu da noite contra este casamento, contra estes filhos, contra estas finanças, contra esta saúde e contra esta paz, que seja desfeito agora, neste exato segundo, pelo poder que está no nome acima de todo nome, Jesus. Toda a cadeia de destruição herdada, que passou de geração em geração sobre este lar, que nossos avós carregaram, que nossos pais receberam e que tentou nos destruir, corto hoje com a espada afiada do Espírito Santo. Toda a maldição falada sobre esta família, pela boca de inimigos, de invejosos, ou até pela própria boca desta família, em momentos de dor e de raiva, decreto que está anulada, cancelada e sem efeito pelo sangue que Jesus derramou no Calvário. Toda porta aberta ao inimigo dentro desta casa, por pecado cometido consciente ou inconscientemente, por descuido, por ignorância espiritual ou por qualquer tipo de acordo com as trevas, seja fechada agora, selada pelo Espírito Santo, e que nenhuma força do mal tenha mais acesso a este território sagrado. Que o inimigo que entrou pelas brechas do nosso cofrim duro, pela falta de perdão que guardamos, pelas amarguras que cultivamos, seja expulso completamente dessa casa
e que nunca mais tenha direito legal nenhum sobre nós. Senhor, peço a restauração completa e absoluta deste lar. Que o casamento que estava morto ressuscite com mais força e mais amor do que tinha antes. Que aqueles que se olhavam com desprezo voltem a se olhar com admiração. Que as conversas duras se transformem em diálogos sinceros. Que o toque que tinha virado aversão volte a ser carinho. Restaura, Senhor, o primeiro amor, aquela paixão que tinha nos dias iniciais. Aquele amor que nasceu em um momento de inocência, que era puro, que era simples, que era verdadeiro. Traz de volta a capacidade de sonhar junto, de rir da mesma piada, de se sentir seguro nos braços um do outro. Que cada discussão se transforme em oportunidade de se conhecer melhor. Que cada mal-entendido seja esclarecido com respeito e ternura. Que o filho perdido sinta hoje um chamado irresistível de volta para a casa do pai, para o colo que sempre o amou. Coloca no coração desse filho uma saudade que o droga mais que qualquer droga, uma nostalgia que o alcance onde quer que ele esteja, uma convicção de que volta para casa é possível, que há perdão e que há amor esperando. Que ele sinta os braços do pai antes de ver o portão da casa. Que as finanças destruídas sejam reconstruídas pelas tuas mãos de maneiras que a mente humana não consiga planejar sozinha. Abre portas de oportunidades que estavam fechadas. Traz multiplicação onde só havia falta. Transforma a escassez em abundância. Que aquele que acordava à noite contando contas, contando dívidas, contando problemas, passe a acordar e contar bênçãos. Que a saúde roubada seja devolvida, restaurada e renovada, porque tu és o Senhor que sara todas as enfermidades. Que o corpo que estava fraco se fortaleça dia a dia, de forma visível, de forma palpável. Que a dor que parecia infinita encontre alívio. Que os médicos se surpreendam com resultados que a medicina não consegue explicar. Que aquele que perdeu a esperança de viver uma vida normal volte a acreditar que é possível. Que as lágrimas de desespero se transformem em lágrimas de alegria pela recuperação. Que cada novo dia seja uma vitória contra aquilo que tentou derrotar o corpo. Profetizo sobre cada pessoa que está lendo estas palavras agora. A partir de hoje, a sua madrugada não será mais noite de angústia e de terror. Ela será noite de revelação, de encontro com Deus e de vitória proclamada. O que o inimigo usou por anos para perturbar durante a noite, Deus vai usar agora para revelar segredos do reino e estratégias do céu que vão mudar completamente a trajetória da sua história. Que o anjo do Senhor acampe em torno da sua casa esta noite e em cada noite que vier. Que o Espírito Santo habite em cada cômodo, em cada conversa, em cada decisão e em cada detalhe da vida desta família. Decreto com toda a autoridade conferida como filho do Rei dos Reis. O que estava fechado vai se abrir. O que estava morto vai reviver. O que estava perdido vai ser encontrado. O que foi roubado vai ser restaurado em 7 dobros, porque esta é a promessa imutável do Deus que não mente, que não muda, e cujo amor por você e pela sua família nunca falhou e nunca vai falhar. Em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue, pela unção do Espírito Santo, eu decreto que todas as coisas que foram roubadas serão devolvidas. Que a paz que parecia impossível voltará. Que a alegria que tinha sido esquecida será recuperada. Que a fé que tinha sido abalada será restaurada com mais firmeza do que antes. Que cada um que lê esta oração sinta, neste exato momento, a presença do Espírito Santo tocando o seu coração, aquecendo o seu espírito, trazendo conforto para a sua alma. Amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, não deixe esse momento passar sem resposta. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E nos comentários, me conta 3 coisas. De qual cidade você está assistindo, o que você sentiu com este vídeo e qual tema você quer ver no próximo. O seu testemunho pode ser exatamente o que alguém desesperado precisa ler hoje para não desistir. E se às 3 horas da manhã você acordar esta noite, você já sabe o que fazer. Levanta, ora, cobre a sua casa,